Shalom, meus queridos amigos e amigas, vocês estão bem? Muito obrigado por ter vindo a esse vídeo aqui, por ter clicado, já agradeço no início. Bem-vindo novamente. Eu quero apresentar o Davi aqui, tá aqui comigo mais uma vez nesse vídeo, não é mais uma voz que fica aí atrás falando, Não, acrescentando, ele tá aqui, físico. a gente amou fazer aquele primeiro vídeo, foi muito bom responder as perguntas Teve de vocês. muitas perguntas e por isso a gente resolveu fazer Uma parte 2, segundo vídeo. Exatamente. E... Pessoal, quero fazer um pedido sincero pra vocês aqui no começo do vídeo, pra vocês não esquecerem, comentem nesse vídeo, Por ok? favor. Compartilhem, nem que o comentário seja pra fazer mais perguntas e o vídeo seja pra responder perguntas de outros amigos seus, entendeu? Então comenta, curte, compartilha. Se você fizer essas três coisas em todos os nossos vídeos, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, vai indicar pra mais pessoas e a gente vai alcançar mais pessoas ainda. Então, Que é o nosso foco. que é o nosso foco. Contamos com vocês pra isso e vamos começar o vídeo. Vamos pro próximo vídeo. Então, a primeira pergunta é: qual o propósito do canal? Essa pergunta, né? A resposta dessa pergunta a gente respondeu lá no nosso primeiro vídeo. Eu sei que pouquíssimas pessoas assistiram. Até porque a gente não compartilhou. E ele foi um vídeo bem rapidinho, bem curto, acho que não deu nem 5 minutos. Né? Não. Foi bem curto Rapidinho. mesmo, mas lá a gente fala. E o nosso propósito ainda continua o mesmo: levar o Evangelho de Deus, cumprir o nosso ID, cumprir o nosso chamado. Uhum. Então, o propósito mesmo de fazer um canal, ir para as redes sociais, é que aqui a gente consegue alcançar as pessoas em todos os lugares do Brasil, do mundo, onde quem puder entender o que a gente está falando, essa pessoa vai ter acesso a esse vídeo, né? Exatamente. Em um tempo que a gente não consegue, numa distância que a gente não consegue acessar. Então, a gente entendeu que o YouTube é uma ótima ferramenta e aqui estamos, né? Cumprindo esse mandamento de levar o evangelho, ajudar o cristão, né? Eu lembro uma coisa que a gente falou que foi legal, que foi fortalecer o cansado, ajudar o perdido, algo assim. E ainda continua assim nesse nosso propósito, nosso Exatamente. foco. Tá bom? Segunda pergunta desse vídeo. Como fazer para fazer com que o relacionamento sirva de exemplo para os outros? Como fazer para um relacionamento, um namoro, servir de exemplo para outras pessoas, né? Como, Davi? Colocando Deus acima de todas as coisas. Você também amando primeiramente a Deus, né? Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E buscando Ele em primeiro lugar. Colocando na sua mente que o relacionamento não é seu. O seu parceiro ou sua parceira não é totalmente sua, é de Deus. Sim, lembre disso sempre, né? Para manter a santidade no relacionamento, lembra que essa pessoa é filha de alguém, é filho de alguém, é filho de Deus. Entendeu? Então, sempre tenha em mente que esse é um relacionamento a três. Deus está ali no meio de vocês dois. E quando vocês estão se esforçando para manter as atitudes ali no meio, não só quando vocês estão sozinhos, né, mas também quando vocês estão em público, se vocês manterem a santidade, manterem a coerência, né, com o que vocês pregam e vivem nesse relacionamento, naturalmente vocês vão ser exemplo para outras pessoas, né? Exatamente. É só agir da maneira correta. Que naturalmente as pessoas vão admirar vocês, vão se espelhar em vocês, e casais que vão surgindo na sombra de vocês dois, ali perto de vocês dois, vão se espelhar também. É uma coisa que acontece naturalmente. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender também, tem que ter no relacionamento, é amor. Paulo fala lá em Coríntios que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não procura seu interesse próprio, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com toda a verdade. Ele tudo sofre, Tudo crê tudo espera. e tudo suporta. Então, tá em 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Então, gente, quando vocês forem ter um relacionamento, tanto de namorado, namorada, marido, esposa, pai, mãe, qualquer relacionamento que você tiver, precisa do amor. Fala, como sabe se eu tô amando da maneira correta? Aqui, ó. Vê se você está sendo paciente, bondoso, se você não tá invejando, se você não tá buscando interesse próprio. Vai vendo tudo isso. E vai aplicando. E aí você vai conseguir o exemplo que você tanto quer. Olha que legal. E agir da maneira correta também, né? Lembrando sempre, pessoal, que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. É a melhor maneira. Isso, né? É a melhor maneira. A gente vai bater nessa tecla enquanto estiver aqui. A melhor maneira de ensinar alguém a fazer qualquer coisa é mostrando pra ela como se faz. Não só falando, não fica só na teoria. Mostra a prática aplicada. Exatamente. Próxima pergunta. Por onde podemos começar a ler a Bíblia? E como posso criar uma rotina para ler? Olha que pergunta importante, hein? É uma pergunta Pessoal, importante. ler a Bíblia é o fundamento, é a base para a vida de um cristão. É Deus falando com você. Se você não tem Deus falando contigo, como que você vai viver essa vida?
Ainda que você tenha em mente muitas coisas que Deus já falou com você no passado, a palavra de Deus se renova a cada dia. Então é muito importante você ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias, sem cessar. Essa dúvida foi muito legal. Eu gostei bastante de pensar sobre essa pergunta. Por onde podemos começar a ler a Bíblia? Aí eu digo, né? Existem casos e casos. Se você é um novo convertido, começa por Mateus, Novo Testamento. Aí lá você vai ver o exemplo de Jesus e como ele ensinava os discípulos, né? O que é salvação, como um cristão se porta, né, nas cartas de Paulo. Então ali você vai ensinar como um cristão age nos dias de hoje. Você vai aprendendo de baixo para cima, uma coisa de cada vez. Exatamente. Né? E depois você pode ler o Antigo Testamento para entender tudo que veio antes de Jesus, a diferença dos judeus e dos gentios, né? Esse tipo de coisa vão ser ensinados para você quando você lê o Antigo Testamento, né? A história do povo de Deus, né? Dos judeus. Também existem leituras específicas para momentos que você está passando. Por exemplo, você é um adolescente, eu sugiro fortemente que você leia Provérbios. Sabedoria aplicada. Exatamente. Você está apaixonado? Lê Cânticos. Você quer algo mais poético, quer algo também que enalteça a Deus, glorifique Ele, lê Salmos. Salmos é um livro de oração. Se você quer procurar orações, lê Salmos. Vê um salmo por dia, já tem um monte. Oração, adoração. Tem tudo lá. Né? Então, a Bíblia ela é uma biblioteca de uma diversidade de temas. Né? Se você pesquisar, você vai ver sobre o que cada livro se trata. E dependendo do assunto que você quiser, você pode ler. Eu aconselho você ler de capa a capa. Gênesis e Apocalipse. Né? Se você já é convertido, já tem um relacionamento com Deus aí, lê tudo, de uma vez assim. Que a palavra de Deus se renova cada dia, então você será transformado e será firmado ali todos os dias. Né? Se você acabou de chegar, lê a partir de Mateus. Agora, a segunda parte da pergunta. E como posso criar uma rotina para ler? É assim, você vai ter que separar um momento do seu dia, né? Colocar isso como prioridade. Isso tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Não pode ser tipo, vou ver aqui onde ele se encaixa. Não, você vai ver um momento do seu dia e o resto das coisas tem que se encaixar. Exatamente. Pode falar. A nossa prioridade tem que ser sempre buscar Deus, buscar o reino dos céus, né? É o vídeo do Gabriel. Onde está o seu coração? Tem que ser a palavra. Nosso tesouro tem que ser a palavra. Exatamente. É o nosso bem mais valioso. Exatamente. É aquilo que tem importância pra gente. Então você vai pegar um momento do seu dia e vai ali ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia. No mínimo, sim. E quando o seu mínimo virar o padrão, já não é suficiente. Você tem que aumentar. Entendeu? Então, se o seu mínimo virou 5 minutos de oração, ali no seu devocional, né? Depois que o mínimo já virou natural pra você, cadê o esforço? Cadê a entrega? Aí você dobra, 10. Aí você vai se esforçando nos 10. E quando o 10 virar o mínimo, aí você dobra. 15 minutos. E por aí vai. Você não tem como subir uma escada aí em passo. Entendeu? Você não vai começar lendo 3 capítulos da Bíblia todo dia. Você pode começar lendo um versículo, depois 2 versículos, 3 versículos. Isso aí pra mim é coisa de criança, né? Vamos conver. Lê um capítulo por dia e fica meditando nesse capítulo. Lê, medita, ora sobre. Meditar é uma coisa muito importante. Muito importante. O Provérbios fala que nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Então pensa naquilo, medita naquilo que você leu. O que é pensar? Né? O que é pensar? Desculpa. O que é... Eu quero virar filósofo do nada. O que é meditar? É você pensar sobre algo, como o Davi falou assim. Então, por exemplo, tem um versículo que diz, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então eu vou pensar, pô, Jesus falou, ele me convidou, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu fico pensando sobre aquilo. E com isso eu sei que eu posso ir até Jesus com o meu cansaço, ir a Jesus com a minha sobrecarga, e ele me aliviará. Entendeu? Então, conforme eu vou pensando nesse versículo, me revelado algo sobre ele, pelo meio do Espírito Santo. E algo dentro de mim é transformado por causa desse versículo. Por quê? Porque eu fiquei pensando nele. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. Como podemos descobrir o nosso chamado e como podemos colocar em prática? Olha a coisa boa aí. Uma coisa que eu já ouvi muito, um cara que eu admiro muito, Israel Subirá, falar, é que ele não entende como que os adolescentes, como que as pessoas hoje têm crise de chamado. Sendo que só existe um chamado. É só um chamado. Que é a grande comissão que Jesus mandou para todo mundo. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Exatamente. Depois que você aceitou Jesus, isso aqui não é uma opção. Pregar o evangelho não é uma opção. Pregar o evangelho não é só para quem está no altar. Pregar o evangelho não é só para o evangelista. É para todo mundo. Agora vem um detalhe. Vocação é a maneira que você vai cumprir o seu chamado, o chamado de todo mundo. Entendeu? Essa é a maneira. A vocação é o que a gente tem que descobrir. Exatamente. Então, o real dessa pergunta deveria ser como descobrir nossa vocação, né? Como descobrir para que eu fui chamado, para que especificamente eu fui chamado por Jesus? Porque a vocação é a maneira como você vai desempenhar o seu grande papel no reino de Deus, né? Então, existem pessoas que são vocacionadas para ensinar para as crianças, outras para os casais, outras especificamente para os homens, para as mulheres, para o jovem, para o adolescente. Então,
descobrir a sua vocação. Eu e o Davi, a gente partilha de experiências diferentes quanto a isso, né? E qual foi a sua experiência em relação A a minha isso? experiência é que eu sempre senti no coração um forte desejo ardente de pregar. De pregar, e isso tem se tornado cada vez mais forte no meu coração em vários aspectos, né? Antes o meu desejo era de pregar. Mas conforme foi passando, eu fui me aproximando de Deus, parou de ser só pregar. Ele foi me levando a locais específicos. Hoje eu quero evangelizar. Eu quero ir pelas ruas, juntamente com os meus irmãos e irmãs em Cristo, e pregar a palavra de Deus. Isso é uma vocação, né? Eu quero também pregar para as crianças. Eu quero que as criancinhas sejam ensinadas, né, lá na igreja. Isso também é uma vocação. Isso é algo que vai alimentando em mim, comigo buscando a Deus, comigo buscando a palavra, comigo buscando o Espírito Santo. Isso vai crescendo, crescendo em mim, e eu posso... E como você descobriu que você queria, que era isso que você tinha que fazer? Só teve uma maneira. Primeiramente, claro, sempre dobrando o joelho no chão e orando. E segundo é fazendo. Fazendo. Deus não chama quem tá parado. Essa é a grande verdade. Deus nunca olhou pra alguém na Bíblia que tava lá assim, ó. E entregou nas mãos dele o chamado. Até os discípulos, quando eles foram chamados por Jesus, eles estavam trabalhando, estavam ali movimentando, servindo, né? Então, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não fica parado na sua igreja só esperando cair do céu, porque não vai. Entenda, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar. Entende? Não é como se Deus falasse assim, não, só vou esperar ele acordar agora que eu vou... Não, você tem que fazer alguma coisa, se mexe. Então, vai servir na recepção, vai ajudar a comunicação da sua igreja, vai ensinar as crianças, vai ajudar os adolescentes, faz alguma coisa. E aí você vai descobrir para que você foi chamado. Às vezes, só de observar alguém fazendo algo, você já sente ali dentro, que é para você fazer aquilo. Eu, por exemplo, descobri que um dos meus papéis nessa grande comissão era pregar o evangelho quando eu dei a cara a tapa e preguei a primeira vez. Não tinha estudado como pregar, nunca tinha visto alguém ensinando a pregar, eu só fui lá e fiz. Eu tinha um negócio dentro de mim tão grande querendo sair que eu soltei pra todo mundo numa sala. Eu marquei uma resenha com os adolescentes lá da minha igreja. Só pra me falar, eu tinha acabado de ler Mateus, eu tinha lido um livro da Bíblia e soltei, fui falando, entendeu? Então, depois que eu fiz aquilo, eu senti que eu tinha que fazer aquilo o resto da minha vida. Eu senti que eu tava fazendo o que eu nasci pra fazer. Ali eu encontrei meu propósito, né? Para que eu fui criado. O que muitas pessoas falaram pra mim depois do meu primeiro vídeo aqui no YouTube foi: mano, parece que o Gabriel faz isso há muito tempo. Sim, vários comentários. Mas o Davi sabe o sacrifício que foi pra me deixar parado na frente daquela câmera. Complicado. Até hoje, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, mas é porque eu amo pregar. Eu amo pregar. Eu sei que eu nasci pra fazer isso e eu amo fazer isso. E quando eu faço isso, eu sinto que eu tô de fato existindo, né? Fazendo alguma coisa de útil pra essa terra. Exatamente. Em Efésios 4:7 diz o seguinte: porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Ou seja, cada um tem sua vocação, cada um tem o seu dom. Vai ser diferente em cada um, vai ser diferente da maneira que age em cada um, e vai ser diferente para cada um. Mas a gente tem que buscar. Exatamente. A gente tem que buscar, porque é através da nossa vocação, do nosso dom, que a gente vai cumprir o nosso chamado. Tá bom? E a maneira de pôr em prática, né, que nem tava falando a pergunta, é fazendo. Põe em prática. Começou, cara. Olha as pessoas na sua igreja que praticam essa mesma coisa que você, né? Que não tem... muitas vezes os chamados batem, colidem com outras pessoas que já exercem. Busca a direção dessa pessoa. Olha como você pode fazer. Pede para entrar nesse ministério, um ministério que age nessa área, se for do louvor, por exemplo. E vai indo atrás, porque Deus... Eu falei isso no outro vídeo, eu vou falar de novo. Deus não coloca um sonho ou um desejo no seu coração se Ele não for te dar os meios e os métodos para realizar isso. Vamos lá, próxima pergunta. Como você define o Evangelho de Cristo? Fala você. A gente conversou, deu uma conversada e foi basicamente a minha resposta, né? O plano perfeito para a remissão do homem... Foi onde transbordou o pecado, superabundou a graça. Então, o Evangelho de Cristo nada mais é do que o plano de Deus para a restauração do homem, para a remissão dos nossos pecados. E é assim que a gente define o Evangelho. É isso, tá bom? O que é propósito? Eu dei uma palhinha, a gente deu uma palhinha sobre isso aqui na parte da vocação, mas é a razão de existir, né? É aquilo que nos incentiva a levantar e levar a vida do modo como a gente vive, né? Isso é uma direção, né? É uma razão para viver, uma razão para existir, né? Nossa, eu vou entrar no tema agora. Pode sair um vídeo só sobre isso aí, hein? Mas e qual é a nossa razão de existir?
Deus, é tudo por Ele, tudo para Ele, e por meio dele são todas as coisas. Essa é a nossa razão de existir. Servir ao Pai. E somente isso, adorar, glorificar Ele. Essa é a nossa razão. Então esse é o nosso propósito. Deus ele criou o homem para que ele pudesse ter um relacionamento com a sua criação. Essa é a razão para que nós somos criados, ter um relacionamento com Deus, ir até Ele, oferecer o que a gente tem de melhor para Ele. E, consequentemente, a gente vai sendo transformado e ajudado por isso, e muitas outras coisas boas vão vir. Não significa que vai ser fácil, mas Ele está com a gente. Qual o versículo que você lê quando se sente desanimado, ou quando você quer um conselho, ou que conselho você poderia dar? Essa é muito boa. Tem vídeo no canal sobre Tem vídeo no canal sobre isso. É um dos primeiros vídeos, e eu vou falar pra vocês. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Esse versículo é o que eu penso quando eu tô desanimado. E ele é muito bom porque ele reconforta demais, né, velho? E a gente sabe que a gente tem um norte, a gente tem alguém que vai ser nossa âncora ali no chão, que vai deixar a gente firme, sabe? Com isso aqui eu consigo, quando eu medito nesse versículo, eu penso, cara, Jesus está aqui por mim. Tá. Outro que eu penso foi a última fala de Jesus, em Mateus 28, quando ele estava aqui na terra, que é: e eu nunca os abandonarei, sempre estarei com vocês. Outro que eu penso que se encontra em Isaías é ó Israel, ó Jacó, assim diz o Senhor, ó Israel, ó Jacó, Ai, meu Deus do céu, eu fico até doido de ler de pegar esse versículo. Ó Israel, assim diz o Senhor, ó Israel, ó Jacó, eu te formei, eu te criei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Deus, imagina Deus falando isso pra você. Eu simplesmente, quando eu vou ler esse versículo, eu troco Israel e Jacó e coloco meu nome ali, só pra eu poder sentir Deus falando isso comigo. Eu te salvei, eu te criei, eu te chamei pelo nome, você é meu. E eu sendo dele, eu não tenho com quem me preocupar, sabe? Não tem aflição nessa vida que vai me derrubar, porque eu sou dele. E outro versículo também muito legal, né? Quando Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu tudo. Tudo que tinha de pior nesse mundo para passar, Jesus venceu. Então, tenha fé de que essas palavras são reais e creia nelas. Medite sobre elas, pense, descanse nelas, descanse o seu coração nessas verdades. E por mais que você esteja cansado e sobrecarregado, Ele vai te dar descanso. Deus é bom demais. E outra coisa, Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor. Repito, alegre-se no Senhor. Tem um versículo, o último versículo de Atos 13 fala: e a alegria do Espírito Santo estava com eles. Então depois que você tem o Espírito Santo, cara, não tem mais motivo pra estar triste. Não tem, o fruto do Espírito tá com você, né? Alegria. E não é uma coisa que vai te arrebatar, vai fazer você sair do seu normal. É uma coisa que você conscientemente escolhe. Eu escolho seguir o que o Espírito Santo está me orientando a fazer. A sorrir, por mais que eu não queira. A fazer o que Jesus faria, por mais que eu não esteja me sentindo assim. Você não é o que você sente. Tem um vídeo no canal sobre isso também. Você não tem que se limitar só ao que você está sentindo, mas você tem que se orientar com a palavra de Deus. Como ajudar alguém com um problema maior que temos capacidade, tipo traição? Então, na verdade, nós, né, eu, Gabriel, seres humanos, não temos capacidade de resolver coisa alguma. Meu Deus do céu. Mas com certeza, né, o único que tem é o Pai. E Ele, com sua bondade, sua misericórdia, seu amor, nos dá a capacidade para resolver. Exatamente. Mas é através dele, nunca por sozinhos, nós. Nunca sozinhos. E é conforme você vai se aproximando dele, conforme você vai buscando ele diariamente, aprendendo com sua palavra, né? A palavra nos dá uma... Nossa, a palavra é completa, né? É completa, ela é um manual de como viver. Cirúrgica, assim, as coisas que ela fala. É extrema. É incrível. Direto, assim. E pedindo sabedoria a Deus. Sabedoria, quando você vai pedindo ela diariamente, vai buscando a palavra de Deus, pedindo pro Espírito Santo falar através de você com as outras pessoas, para não ser você falando, mas sim o Espírito Santo. Exatamente. E aí sim você consegue aconselhar as pessoas. Sim, e outra, conforme você vai buscando o Espírito Santo, tendo intimidade com ele, ele mesmo te ensina a ensinar. Ele te ensina a ajudar, pois o ensino e a ajuda são dons do Espírito Santo. Então, quando a gente vai buscando ele, essas coisas são inseridas na nossa vida. Exatamente. Então, é dessa forma. Existe um jeito certo de se comunicar com Deus? Olha, não. Não existe um jeito padrão, uma norma BNT de como falar com Deus, assim. Exatamente. Mas a gente também pode falar com ele de qualquer jeito, né? Não dá pra chegar falando de maneira irreverente, de maneira chula, né? Então... Afinal,
Ele é, sim, nosso Pai, mas também Ele é Deus. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Rei, ele tá sentado ao trono de Deus, no trono dele. Então, Então a gente tem que ter temor, respeito e reverência. E claro, né, você pode conversar do seu jeito com Ele. com o tempo vem a intimidade, né? Mas essa intimidade, ela vai te dar uma noção de como conversar com ele. Afinal, ele é Deus. Ele é seu pai, ele é seu amigo, mas ele é Deus. Você pode conversar do jeito que você quer, do seu jeitinho, mas lembre-se, temor, respeito e reverência. Como conviver em constância, obediência ao Criador, mesmo sendo falho diariamente? Cara, essa é uma das coisas mais refletidas no meio cristão, assim, principalmente nos adolescentes que também não pegou aquela firmeza ainda, mas tá errando. E o pecado desmotiva, sim, o pecado Nossa, atrapalha. desmotiva demais. Desmotiva demais. Não conseguir vencer um pecado, esse tipo de coisa, atrapalha muito o nosso andamento com Deus, né? E a resposta para essa pergunta, né? Como viver a constante obediência ao Criador, mesmo sendo falho, errando diariamente, é tipo, busque. É buscando. Todos os dias busque, né? Em um momento na Bíblia, Deus fala que depois que tipo, as pessoas se converteram, elas pararam de pecar. Mas a busca constante pela remissão dos nossos pecados nos aproxima de Deus. Então, isso não significa que a gente tem que aceitar nossos pecados. Não, meus pecados me aproximam de Deus. Nada disso. Não. Tira essa ideia da sua cabeça. Mas batalhar com armas espirituais contra nossos pecados, contra a nossa carne, todos os dias. Se você continuar batalhando contra isso sempre, só de batalhar, só de orar, só de ler sobre isso, você vai se aproximar de Deus. E conforme você vai dando mais espaço para ele agir em você, você vai se aprimorando em obediência, pedindo obediência, busca. É aquilo que Jesus falou, batei a porta, entendeu? Busca, constantemente busca, né? Não tem obviamente, é uma coisa que eu já falei, não vai ter um espírito que vai te arrebatar e você vai ficar do nada obediente, vai mudar você, né? Uma vez eu tava, é um exemplo totalmente fora da casinha aqui, mas fala sobre obediência também. Um dia eu tava na rua e eu queria muito orar pra um cara que tava mancando, só que eu tava com medo. Eu já tinha feito isso antes, mas eu tava com muito medo. Eu falei, Deus, me arrebata, faz alguma coisa comigo. Entra no meu corpo, me invade. Ele falou, se eu fizer isso, o que você vai aprender? Que mérito tem se você não me obedecer? A gente tem que obedecer a Deus conscientemente. Escolher obedecer. Se ele faz essa escolha por a gente, que mérito tem? E lembrando, né, no penúltimo vídeo, um vídeo aí que teve no canal, eu falei, né, aqui, tem uma palavra que fala, aqueles que me amam são os que obedecem aos meus mandamentos. Então, para você obedecer a Deus, querer e escolher obedecer a Deus é um gesto, é um ato de amor. É como você mostra e declara para Deus que você ama Ele. Exatamente. Não só para Deus, mas para o mundo. Como? Obedecendo Ele. Obedecendo. Por mais que a gente peque e a gente vá pecar, a gente vai pecar diariamente, porque somos pecadores, infelizmente, né, somos pecadores, está enraizado em nós isso, a gente tem que pedir perdão, né? Não deixar que a vergonha, a gente sente vergonha assim de falar com Deus, a gente sente vergonha de voltar lá e falar, Deus, pequei de novo. Dá um temor, né? Deus, me perdoa, eu falei ontem que eu não ia mais fazer, mas fiz de novo. Apesar dessa vergonha, a gente tem que ir lá e tem que falar com ele. Tem que pedir perdão. Sim. Porque se a gente não fala, é pior. Porque a gente vai se afundando cada vez mais. O pecado vai entrando. Fica mais complicado de voltar. E a gente se afasta cada vez mais de Deus. Fora que o pecado deixa marcas em você. Então até que você volte, aquilo vai ficar, sabe? Martelando ali em você. Todo dia, buscando constantemente. Olha que coisa legal que fala em Romanos 8,5 para encorajar e para animar vocês. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito... vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então tenha fé de que você foi alcançado por Deus. Tenha fé de que você foi alcançado pelo Espírito Santo e creia nisso, medite nisso. Que consequentemente as suas ações vão ir mudando. Né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus verdadeiramente no meu coração, algumas ações minhas eu nem precisei me esforçar. Foi mudando naturalmente. Né? Por exemplo, até uma pergunta que vai vir aqui, eu fui excluindo algumas músicas das minhas playlists, assim, eu fui mudando algumas atitudes minhas, o meu jeito de falar também, né? Então, quando o Espírito Santo entra no seu coração e você dá liberdade para ele agir, né? As coisas mudam. Exatamente.
É incrível, é incrível. Mas vamos lá, próxima pergunta. Como posso saber se estou sendo salvo? Como posso saber, Gabriel? Glória. Um adolescente me perguntou isso há um tempo atrás e eu fiquei muito feliz em responder, porque era uma pergunta que martelava muito na minha cabeça também. Será que eu fui salvo? Né? Será que mesmo pecando esse tanto que eu pego, eu fui salvo? Né? E a verdade é que a gente sabe que a gente está salvo quando o Espírito Santo ainda fala no nosso coração referente a pecado. Então, por exemplo, eu estou diante de uma situação que eu posso pecar, estou sendo tentado. Então o Espírito Santo vai falar, oh, isso não é certo. Você sabe que isso não é certo. Por que você está pensando em fazer isso? Não faz isso. E mesmo depois que você pega, fala, pô, você fez isso. Quando depois que você pega, você sente aquele temor, sabe? Aquela coisa pesada, sabe? Tipo, mano, errei. Quando você tem esse tipo de sentimento, você sabe que o Espírito Santo está com você. E aquilo que falou, se você tem o Espírito, você tem a Cristo. Então você está salvo. Se você ainda sente culpa depois que você peca, se você ainda sente alguém te chamando de volta, se você é capacitado para vencer a tentação, você foi salvo. Pois quem tem o Espírito tem a Cristo, ou seja, a salvação. Ok? Exatamente. Busca, galera. Busca diariamente, assim. É inegável que se você buscar Deus diariamente, orando, lendo a tua palavra, orando, falando com Ele, louvando, aprendendo a amar Ele acima de todas as coisas, você vai sentir, você vai saber que está sendo salvo, porque você vai lembrar constantemente da graça. Exatamente. Você vai lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por você. Exatamente. Então, é assim, exatamente, busque. Cristãos podem ouvir música secular, ou música do mundo, ou música não gospel? Olha, muitos teólogos, muitas pessoas que são extremamente usadas por Deus vão falar que você pode, né? Você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo, né? Que tipo de influência essa música tem sobre Qual é a você. letra, sei lá o que, sei lá o Vamos que. falar sobre isso sim, mas a gente aqui discutir, acho melhor falar que não. Sim. Porque essa música, ela pode abrir muitas brechas, sabe? Para muitas coisas ruins entrarem na sua vida. Né? O que você ouve, o que você assiste, o que você reproduz para conteúdo, dá permissões na sua vida, né? Você deliberadamente está dando permissões. Quando ele diz coisas ruins, ele está falando literalmente de espíritos malignos e demônios. Né? Já tem vários estudos que estão surgindo recentemente que diz que a música, né, a batida, o ritmo, todas essas coisas são brechas, são portais para o mundo espiritual. E assim, tem que tomar muito cuidado, gente. A gente não sabe o que o compositor quis fazer quando escreveu a música. A gente não sabe o que as pessoas que criaram as melodias, Sim, né, a sim. harmonia, né? A gente não sabe o que eles pensaram, não sabe se foi consagrado, a gente não sabe de nada. Por mais que a letra seja bobinha, a gente não sabe, né? Acredito que mais que a letra, a batida, o ritmo, Isso tem uma maior interferência. a maior sabe? interferência. Então, ora, você quer fazer o teste? Ora, você que tem contato com o Espírito Santo e sente ele falando com você, pergunta pra Deus, isso que eu tô fazendo tá certo? Isso que eu tô fazendo tá realmente me edificando, tá me aproximando de Deus? Porque se não tá te aproximando de Deus, tá errado, tá? Só pra deixar claro. Porque não tem nada a ver, eu não tenho um neutro, não tenho um morno. O morno ele vomita, entendeu? Um meio termo não é meio termo, é longe dele, sacou? Então, pergunta pra ele, isso com certeza, eu tenho certeza que ele vai te incomodar referente a isso. Né? Diversas pessoas que estudam a música, que estudam a origem de música, pessoas lá da própria origem da batida e tudo mais, disse que a batida do funk, por exemplo, é uma batida que atrai espíritos, atrai, como é que fala? O espírito sexual, vamos dizer assim, né? As pessoas ficam propensas a fazerem sexo, né? Tem um documentário numa plataforma, Brasil Paralelo, sobre música. Cara, maravilhoso, explicadinho. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, porque é um tema muito abrangente. Aborda muitas áreas diferentes, na qual eu e o Davi não tem tanto dominância, mas a gente ouviu de quem tem. Então confira. Assim, tome cuidado com música. Tome cuidado de verdade. Vigia sobre isso. Vigia demais. Tá te edificando? Tá criando um relacionamento seu com Deus? Tem tantas músicas lindas, adorando, exaltando e glorificando a Deus. E outra, com sons legais, com sons modernos, sabe? Coisas que não é tão retrô, tão brega quanto você julga, às vezes, as músicas cristãs, né? São coisas legais, são coisas boas. E tá aí pra gente ouvir, sacou? Tipo, tem muito conteúdo cristão bom pra você consumir. Entendeu? Não precisa ficar tão preso a esse tipo de coisa. Mas as músicas cristãs não são boas. São boas, cara. Eu fui surpreendido quando eu comecei a procurar. Entendeu? Tem álbuns que eu não posso passar um mês sem ouvir, porque é muito bom. É incrível. Então a resposta para essa pergunta é não.
O que Jesus quis dizer com está consumado? Bom, Está tá feito. Terminou. Acabou. Tá pronto. Bom, Acabou. desde que o homem caiu, né, o homem pecou, Deus começou o plano dele para a restauração da humanidade, né, para restaurar o relacionamento dele com a humanidade. O Antigo Testamento inteiro aponta para isso. Aponta para a vinda de Jesus, né? Uma vez falaram uma frase que eu gostei muito. Era tanta profecia sobre Jesus que era mais fácil ele morrer e ressuscitar do que cumprir todas elas. E ele fez os dois. Então, quando Jesus morreu, né? Ele terminou a obra de se sacrificar pelo homem e liberar o acesso do homem a Deus, né? Quando ele disse está consumado e morreu, o véu do templo se rasgou e o caminho até Deus foi liberado para o homem poder ir lá. E então ele falou que está consumado, está feito, né? A obra foi realizada, né? É isso. E se você parar para refletir assim, né, no último dia de Jesus, no dia anterior, Jesus suou sangue, cara. Jesus estava num sofrimento ali, um sofrimento inimaginável, onde nós humanos, nunca iremos compreender. O sofrimento que Jesus teve ao ser crucificado, ao ser escoteado, ao ser torturado, a gente nunca vai compreender como foi terrível e horrível. E ali quando ele diz está consumado, é que ele finalmente cumpriu o seu propósito. Ele finalmente passou por todo aquele momento de sofrimento, de angústia. Fez sentido ali. E ali ele levou com ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Então é isso. Está consumado. Coisa boa. Senti aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Agora a pergunta mais legal que eu... E é a última pergunta. É a última tá? pergunta desse vídeo. Lê aí, Davi. Amo Jesus Cristo, mas a igreja me fez muito mal. Posso ser cristão e não ir à igreja? Vamos lá, em Hebreus 10:25 diz assim, meus queridos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10:25. Então, aqui o versículo basicamente fala tudo, né? A gente precisa do corpo. O corpo de Deus, a manifestação de Jesus na Terra foi feito para nós podermos ajudar uns aos outros, né? Não existe cristianismo, não existe caminhada com Deus sem o outro. A gente já falou isso em outros vídeos, né? A gente é considerado, né, a igreja, o corpo. Né? Então, a igreja é um corpo, é todo então, mundo junto ali, unido. Não tem como um braço viver separado do corpo, não tem como um dedo como. sobreviver separado da mão. Então a gente precisa do corpo para viver. E se você já ama Jesus, já conhece ele, mas a igreja te machucou, cara, vai perto da pessoa que mais parece com Jesus perto de você. Se você ama ele, você deve conhecer ele, né? Vai para a pessoa mais perto, mais próxima do retrato de Jesus que você tem e congrega junto com ela. Vai na igreja dela. Vai na igreja dela, procura, não pare de procurar, não desista da igreja porque um dia te decepcionaram. Coloque na sua cabeça, as coisas nesse mundo podem te frustrar, mas você não deve desistir de buscar a Deus. E o melhor lugar para buscar a Deus é na casa dele. É uma coisa importante que a gente tem que entender e pensar que é o seguinte, a igreja está cheia de pecadores. Nós que vamos à igreja, que estamos ali congregando, não somos perfeitos nem santos. Nunca vamos ser. Vamos errar. Vamos continuar tendo defeitos e com certeza, talvez, infelizmente, alguém erre com você novamente. Sim. Mas estamos indo na igreja para buscar a Deus. Não pessoas. Exatamente. E a gente tem que entender e aprender como conviver e lidar com as pessoas. Porque as pessoas são difíceis. Mas a palavra diz como. Sim. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Entende? Isso não vale só para você. Isso vale para quem está dentro da igreja já. Então, é aprender como lidar, quando lidar. A igreja tem extrema importância na vida do cristão. O cristão não consegue caminhar sozinho. Não dá pra caminhar sozinho. Não tem como. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso. Pergunta para se você for olhar, né, referente a um cristão que vive num país de um posicionamento militar rigoroso que proíbe a existência de igreja, o desejo que ele tem de ir para uma igreja, né? E outra, sobre a questão da igreja falhar, a igreja não é perfeita, infelizmente não é perfeita, né? Durante as cartas de Paulo a gente consegue ver a igreja primitiva errando bastante e ele exortando essas igrejas. A carta aos Hebreus é uma carta que vem depois de várias igrejas, né? A igreja aos Romanos, na igreja de Colossenses, de Tessalonicenses. Então a carta de Hebreus está falando, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja.
Né? Então ele tá falando, apesar de todas essas coisas ruins que acontecem, vão para a igreja. Vamos junto. Lá é hospital, lá é onde a gente encontra cura, lá onde a gente encontra correção para as ações. Onde a gente anima, encoraja um ao onde outro. a gente ensina a maneira exata, correta de agir. Entendeu? Mediante a palavra de Deus. Se você for chateado pela igreja, ore, peça para Deus, Deus me encaminha para uma igreja que não vai falhar comigo dessa maneira. Traga tranquilidade ao meu coração, mansidão, traga-me perdão, né? Para que eu possa perdoar a igreja, a pessoa que me fez isso. Ou se for eu errado, se for eu que não tô vendo no que eu errei, vê se há em mim algum caminho mal e me revela, me mostra no que eu tenho errado para que eu possa voltar a congregar na sua casa. Eu convido a todos vocês aí que estão assistindo, né? Que já tiveram esses momentos ruins. Se vocês forem aqui de São Paulo, claro. E na minha igreja, né, na nossa igreja. A primeira igreja batista de Rio Grande da Serra, fica ali na Vila Conde, em Rio Grande. Mais específico do que isso na rua Santo André. Então, estamos lá, esperando vocês, tá? A nossa igreja está de braços abertos, portas abertas. Vamos receber vocês com muito amor, com muito carinho. Oh, yes. E, claro, a palavra de Deus acima de todas as coisas, tá bom? Amém. Então é isso, esse foi o nosso vídeo. Esse foi o nosso vídeo, responder perguntas. Foi meio longo, foi mal ter prolongado aqui. Muitas perguntas. São muitas perguntas muito boas. Eu tenho certeza que ainda fizeram pergunta agora, enquanto a gente estava gravando, né? E que não deu pra responder. Mas tá aí. Tudo bem. Pra vocês verem, né? Dessa primeira vez foi tanta pergunta que a gente teve que fazer 2 vídeos falando sobre essas perguntas. Então, a gente gostou muito de gravar esse tipo de vídeo. Continue mandando perguntas pra gente, que a gente vai fazer mais vídeos nesse formato. A gente quer que isso vire um costume aqui no canal, ok? Então é isso, galera. É isso, galera. Não esqueça de curtir, né? Compartilha pra gente conseguir ter bastante visualização, o canal crescer, a palavra chegar a mais pessoas, tá bom? Eu, Gabriel, tudo que a gente fez aqui, a gente buscou nas escrituras, no nosso conhecimento da palavra, a gente pediu discernimento do Espírito Santo, tá? A gente tem certeza que é o Espírito Santo falando, não somos nós, não é eu e o Gabriel, a gente não tem capacidade de nada disso, a gente não tem mérito algum. Mas enfim, é isso, galera. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e é isso. Falou!